Agora vocês estão vendo. Eu não estou recebendo notificação. Não recebi. Estamos ao vivo. Calma. Pessoal, tá Hello, entrando aí, Luiz. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bom, Tudo Luiz? jóia? Tudo ótimo. Agora é melhor vendo vocês aí, pô, super iluminados. Super. Uma Deixa eu ajeitar aqui. áurea, uma Deixa eu ajeitar aqui, botar coisa. um lugar melhor. Tá bom. Aí. Aí. Eu Como não é que vocês estou estão aí, com... Orlando? Essas vidas de dicas, adoro ver as dicas de vocês, dos produtos de quinta categoria. Não, é de quinta categoria. É de terceira? É de quinta-feira. Ah, tá bom. É de quinta-feira, produtos de quinta. Bom, estamos aqui acho que 18 horas em ponto, né? Aqui nos Estados Unidos, 20 horas em ponto no Brasil. Quero aproveitar e agradecer a presença aqui do Luiz com a gente. Ele vai ajudar um pouquinho aí a responder algumas perguntas sobre visto e imigração para brasileiros que querem se mudar para os Estados Unidos. O Luiz é da Raymond Woodward e eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho da Raymond antes da gente começar a fazer as perguntas. Por favor, É isso aí, Luiz. vai lá, Luiz. Vamos lá, gente. Eu sou o Luiz Franco, eu trabalho na Raymond Woodward. Eu sou um consultor de vendas, um business developer aqui na empresa. Sou o primeiro filtro antes dos advogados. Então, a gente passa toda a orientação que a gente consegue através do site do governo americano. Vocês estão me escutando bem? Então, a gente passa todas as orientações que a gente consegue através do site do USCIS para os nossos clientes. E daí, tirando todas as dúvidas, a gente encaminha os currículos dos nossos clientes para os advogados por conta do compliance para a gente poder seguir com esse cliente dentro do escritório. Falando isso, estou aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível, elucidar algumas dúvidas, trocar uma ideia, bater um papo, ver o que o pessoal tem de dúvida. Se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não puder, as pessoas podem marcar uma consulta com a gente. Depois eu vou botar aí nos comentários o nosso perfil daqui da Raymond Woodward. Vocês podem mandar para lá ou então diretamente para mim, para o Lula Franca HD e o meu perfil do Instagram. Que a gente faz toda a parte de distribuição aqui entre os nossos colaboradores. Beleza, vamos tentar matar aí as dúvidas, que essas dúvidas Recebemos muitas que o pessoal tem sempre são as mais pertinentes e as mais que o pessoal tem mais sede de informação. Então, algumas eu já filtrei, aquilo que eu sabia responder, eu respondi para algumas pessoas, para a gente deixar a live um pouco mais enxuta, mas, de qualquer forma, queremos abordar aquilo, tudo que é importante, né? Tá. Primeiramente, o que eu anotei que eu gostaria que você falasse, que ninguém perguntou isso, mas eu acho que é muito importante desmistificar isso. Qual a diferença entre visto, status e green card? Só um minuto. Eu acho que as pessoas nem perguntaram isso, Luiz, porque geralmente elas nem sabem a diferença. Existe a diferença. Então, vamos lá. O que é visto? Visto é uma autorização para a pessoa entrar nos Estados Unidos baseado em cima de um propósito. Então, por exemplo, o B1, B2 é um visto para você vir fazer turismo nos Estados Unidos ou negócios, né? Fazer um trade de negócios, coisas simples, ou até mesmo os exames médicos. Tá? Então, aquilo dali te autoriza a entrar com um propósito. Então, estudante, ele vem com o propósito de estudar. É garantida a entrada? Não. Aí eles estão autorizando naquele momento para você vir. Se chegar aqui no aeroporto e eles identificarem alguma coisa, eles podem te mandar de volta, tá? Isso não é perseguição. Eles podem fazer uma pesquisa sobre você e identificar que você está vindo por um propósito diferente daquilo que você realmente quer vir. É o momento da salinha. É o famoso... A salinha, pessoal, cria um terror dessa salinha. A salinha dá medo porque você está com a vontade de vir para os Estados Unidos, você quer vir para curtir. E você não quer ninguém querendo devassar a sua vida. No momento que você entrar na salinha, eles vão ver teu telefone, eles vão já ter visto a tua vida social inteira, WhatsApp. Então, assim, dá uma devassada. Isso incomoda algumas pessoas. Mas não tem nada que esconder, se você não tem nada para esconder.
vai falar o que eles vão perguntar e segue a vida, tá? Só um parênteses, eu já fui para a salinha. E foi normal, porque era uma dúvida que eles tiveram, porque o que aconteceu? Eu tinha saído dos Estados Unidos, de ficado aqui por 3 meses, que a gente estava estudando, vir para cá e tal, e experimentamos ficar aqui por 3 meses, inclusive a gente estudou um pouco, e uma semana ou 2 semanas seguintes eu fui convidado pelo SeaWorld a retornar. E eu retornei ao convite do SeaWorld e tudo, para cobrir a inauguração de uma montanha-russa que ia ter, que inclusive é a Meico. O que aconteceu? Eles me levaram para a salinha. Montanha-russa de todas. Então, e eles me levaram para a salinha porque eles pensaram que eu tinha saído para trazer mais divisa. O que o cara suspeitou foi isso, que eu estava trazendo mais divisa para os Estados Unidos, preparando um colchão para vir ficar, entendeu? Entendi. Mas foi para a salinha, ficou uns minutos lá, respondeu. Esclareceu, eles realmente fizeram isso, pediram, viram se era realmente existia esse convite do SeaWorld, e no caso existia. É basicamente confirmação de dados, eles querem entender, né, alguma coisa que não está em sistema, porque geralmente é só isso mesmo. Tá? O que é status? Status é o momento que eles te permitem ficar dentro de um status nos Estados Unidos. Status você tem duas formas, em status e fora de status. Em status é quando você vem para os Estados Unidos para aquele propósito e você tem um tempo para ficar. Você vai ficar em cima daquele visto que você solicitou dentro de um status permitido, um tempo permitido pelo governo americano. Se você deixar aquele tempo passar e continuar nos Estados Unidos, você fica fora de status. Você fica ilegal? Não, você está fora de status. Você tem que voltar para o país, de preferência antes ou dentro do período que eles te permitem ficar aqui, tá? Então, status é aquele momento, é aquela tua estadia legal nos Estados Unidos, tá? Perfeito. É o tempo de permanência que eles deixam você ficar aqui, baseado no visto que eles autorizaram você entrar. Que é o que está no carimbo. Que é o que está no carimbo. Tá? Que é o que, então, qual seria o exemplo aí de status? Só para o pessoal ilustrar. Por exemplo, visto de repórter, que é o visto I. Geralmente ele é DH, é DS, é Duran Stay. Um visto de repórter, ele tem uma validade de 4 anos. Então, o fiscal lá, o policial que recebe você lá na entrada dos Estados Unidos, ele está te permitindo ficar os 4 anos nos Estados Unidos, porque você está vindo com a intenção de fazer um trabalho jornalístico aqui. Tá. Turista, geralmente são 6 meses. Mas vai lá da cara do cara falar se você vai ficar 6 meses, 3 meses, 2 meses, 15 dias, período da tua viagem. Isso tudo vai depender do que ele vai determinar para você. Tá? Perfeito. O que mais? De estudante. De estudante é o período do seu curso. Então, você vai fazer o período do curso, se tiver férias, você vai poder viajar, desde que você solicite esse visto do Brasil. Se fizer autorização, a mudança de status aqui nos Estados Unidos, de turista para estudante, você tem que ficar o período completo do curso sem poder sair, senão você não tem o retorno garantido. Certo. Tá? E o Green Card? O que é o Green Card? O sonhado Green Card. É um cartão verde? Não é um cartão verde mais. Nunca foi. Ele nem é verde, né? Não, ele é um cartãozinho que tem bandeira dos Estados Unidos, tem fotinha, coisa linda. O Green Card, ele é uma residência permanente, é uma autorização de trabalho permanente nos Estados Unidos. É onde você pode trabalhar legalmente, com autorização do governo, para poder ficar aqui nos Estados Unidos. Tá? Você tem quando é autorizado o Green Card para você tem um período válido por 10 anos, renovável por mais 10 anos. Quando você é um Green Card holder, depois de 5 anos em solo americano, você pode solicitar cidadania. Então, daqui a 5 anos, quem tem um Green Card pode se tornar um cidadão, vai só pagar as taxas imigratórias, a Riemann Woodward faz gratuitamente para os nossos clientes ou pessoas que querem migrar para os Estados Unidos e que sejam qualificadas para isso. Depois você tem que fazer a provinha lá. Tem que fazer provinha, tem que cantar o hino? Tem que cantar o hino, tem que aprender o hino. Não, e a provinha é uma provinha de história, né? Uma provinha de história americana, em inglês, né? Já vi uns colegas que prestaram a provinha aí e ficam falando da... Olha, o que tem na provinha?
saber quantos estados tem nos Estados Unidos, quantas possessões, qual é o nome dos presidentes, quantos presidentes tiveram, quantos foram assassinados, que mais? Por que a bandeira tem as estrelas e as tiras, que mais? O hino, que mais? Basicamente a história americana, né? Basicamente isso. Secessão, a Guerra Civil Americana. Tem que saber um pouquinho. É a história, pra a cultura você geral americana. E nada diferente de você querer se tornar um cidadão, você saber a história do seu país, né? Entre aspas, a ideia é essa, né? A ideia é essa, escrita. Aqui, ó, pra moral, escrita é escrita. E depois você tem que jurar lá, cantando lá, Pledge for the League, lá, o juramento da bandeira. Entendi. Porque eu até pedi para você falar sobre isso, a diferença entre as três coisas, porque eu mesmo já recebi perguntas e já vi acontecer isso com amigas também, que também são aí da área, são influencers, e de falar, você tem green card? Não, não tenho. Eu pensei que você estava aí legal, né? Não sabia que você estava aí ilegal. Não, o fato de você não ter um green card não significa que você está no país ilegalmente. Não, ilegal aqui é quem atravessa pelo coiote, é quem vem nadando ou quem cai de um avião. Isso é um ilegal, porque ele não passou por um porto de fiscalização na entrada dos Estados Unidos. Certo. Tá? Então, quem não tem uma fiscalização no porto de entrada é uma pessoa ilegal nos Estados Unidos, é um fantasma. Se a pessoa vem como turista e fica mais do que os 6 meses permitido, ele está fora de status. Fora de status. Não ilegal. Não ilegal. Olha lá, olha que interessante. Olha que interessante, a gente já fica sabendo que quem vem assim já não é considerado um ilegal, ele está fora de status, o que vai gerar algumas complicações, mas não chega a ser ilegal, certo? O Reiner, você vai cantar bonito, Reiner, fica tranquilo. Olha, teve gente perguntando se cantar desafinado, passa na prova. Passa na prova. Não precisa ter afinado. Não pode errar a letra, acho, né? Mas pode desafinar. Pode desafinar. Dá aquela rateada na letra também não tem problema, não. Tem que dar aquela rolada, que nem o pessoal quando chega naquela do Brasil que tem. Jogador de futebol cantando o hino do Brasil. Tá aquela rolada com a boca assim, ó, os dois estão cantando, passa batido. Tá certo. Legal. Vamos falar um pouco, Luiz, do visto E2. É um visto que o pessoal perguntou. É um visto que exige algumas coisinhas aí, dentre elas ter dupla cidadania. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí como funciona. Vamos lá, o visto E2, ele é um visto de investidor. É um visto que a pessoa tem que ter efetivamente investimento nos Estados Unidos baseado em cima do propósito que ele quer. É um visto que não garante o filho de quem está investindo. Por exemplo, você está chegando com um E2 aqui e você quer montar um restaurante. Tá? Nesse restaurante você tem a intenção de botar aqui $250 mil, esse é o valor que vai comprovar que você tem a condição de manter esse seu negócio e começar a fazer ele girar. O governo lá, o consulado, vai te autorizar a vir para os Estados Unidos trabalhar exclusivamente no seu empreendimento. Trabalhando no seu empreendimento, você, se quiser trazer alguém para ser suporte do seu E2, como, por exemplo, garçom que fala a língua do tipo de comida que você vai trabalhar, ou um cozinheiro especializado naquele tipo de comida, ele vai ficar sobre esse visto de E2, suporte ou suplementar. O E2, se você pretende, se você tem filhos e esses filhos completam 21 anos, eles perdem o direito de estar nos Estados Unidos, eles têm que voltar ou seguir por um caminho de um visto mais permanente ou correr atrás do próprio E2 para eles. Tá? Certo. Um visto E2, ele permite você fazer ajuste de status, se aquela pessoa, eu quero ficar nos Estados Unidos, meus filhos vão fazer 21 anos, eu quero continuar aqui, não quero voltar para o meu país. Pode investir, continuar com o investimento e mudar o seu visto de E2 para um EB2 ou de preferência EB2, que é o caso geralmente é o caso. Tá. Quais seriam mais ou menos se você sabe mais ou menos as nacionalidades que permitem esse E2? Tem um monte.
O Brasil tinha uma história aí que o Brasil poderia entrar, tá? Então vamos lá. Quem entra no E2? Albânia, Argentina, Armênia, Austrália. Dos comuns dos mais assim, espanhol, italiano, que são muito descendentes de brasileiros, digamos. Visto português, cidadania portuguesa não dá direito. Não dá o direito. Espanhol, sim. Espanhol, italiano, sim. Argentino, sim. Tá. Alemão é difícil as pessoas conseguirem a dupla cidadania alemã, mas às vezes tem um pai, um avô. Deixa eu ver aqui. Germany. Alemanha. Tá. Alemanha, Grécia, tá. Grécia não. Canadá, Granada. Que a gente está falando é que é o mais normal dos brasileiros serem descendentes, né? Que ser o alemão. Vai ter outras coisas, tal. Sim. Deixa eu fazer só uma interrupção, Luiz. Eu tinha até falado para o pessoal que eu ia desabilitar as perguntas para não confundir, porque assim, gente, a gente abriu uns dias antes para fazer as perguntas, justamente para não desconcentrar ali o Luiz ou a gente e tal, porque é muita pergunta, eu sei que tem coisa. Então, assim, a gente vai tentar responder algumas conforme for passando, mas muita coisa não vai dar. E outra, a gente já anotou aquelas antecipadas que vão tomar um tempo. Então, assim, depois a gente volta tentando responder. Se não der tempo, pode me mandar inbox, o que eu não souber, eu mando para o Luiz, ou vocês já mandam direto para o Luiz se for uma consultoria, etc. Então, tiveram duas aí sobre o passaporte europeu entra? O Luiz está falando aí quais são... Passaporte europeu, quem for parte do tratado e tiver a questão do ESTA, entra. ESTA não é um visto, é uma autorização de entrada nos Estados Unidos. Como turista, certo? Como turista. Isso. Não permite fazer troca de status. Isso, A única forma que um ESTA pode fazer troca de status nos Estados Unidos é casando, tá? O resto não permite nada. Olha lá, é uma coisa interessante, porque alguém entra com um passaporte europeu e depois fala, quero ficar. Não pode, tem que voltar para o Brasil para fazer, é isso? Isso aí. Geralmente quem tem o ESTA, que é o passaporte italiano, espanhol, vem com autorização de entrada, pode ficar 3 meses nos Estados Unidos e depois tem que sair. Entendi. Aí alguém também já perguntou do Portugal. Portugal não entra no E2, você já falou. Não, o Luiz já falou. Né? Bom, as principais cidadanias que o brasileiro tem são essas aí. Lógico, vai ter descendente de libanês. Aí precisa ver caso a caso e procurar direitinho. Vocês auxiliam nesse visto também, né, Luiz? Perfeito. 187 tipos de vistos diferentes. Desses 187... Nossa, existe tudo isso. Vocês estão auxiliando em mais vistos do que existe, não é possível. Não, tem tanto. É porque tem as subcategorias de cada visto, né? Entendi. Se você pegar tudo ao pé da letra, é muita coisa. Por isso que tem diplomáticos, etc. Por isso que a gente estava falando das perguntas. Você imagine o Luiz tentando explicar 180, a gente fica aqui até... Esquece que meu computador já caiu os cabelos de tanto pensar, cara. Meu Deus, que situação. Me diga uma coisa, você falou alguma coisa aí do E2 de 250 mil, esse é mais ou menos o valor ou foi só um exemplo que você deu? Isso mais ou menos? Tá. O investimento vai depender de quanto quanto é necessário para o seu investimento, seu empreendimento existir. Entendi. Se o seu empreendimento precisa de 80 mil dólares para ele poder existir e te gerar lá, você começar a funcionar ele, muito bem. 250 mil dólares é um número aceitável ao longo do seu investimento, é o quanto você vai gerar. Tem negócios que $1 milhão é o necessário, tem negócios que 50 mil dólares é o necessário. Tudo vai depender do teu negócio. E tem que apresentar um plano de negócios para eles, mostrando tudo isso, né? Tem que apresentar plano de negócios, tem que alugar o espaço físico para poder mostrar aonde vai ser. E aí é longo. Não é... Entre fazer um E2 e um EB2, dá tanto trabalho quanto. Entendi. Eles são complicados, né? Só que você gasta muito mais. Porque, vamos lá, pensa comigo aqui. Quem pode fazer um E2 e pode investir 250 mil dólares nos Estados Unidos, ele fez alguma coisa na vida para poder conquistar esse dinheiro. Ou teve uma carreira de sucesso, ou se formou, ou ele fez um curso técnico, ou tem uma empresa que tem mais de 10 anos de experiência.
Uma pessoa que tem uma qualificação dessa, se a gente for ver lá nas especificações dos EBs, ela tem condições de fazer um EB2 ou um EB1, se for uma pessoa extremamente extraordinária. Então, ela não só ganhou dinheiro porque nasceu olhando para a Lua, né? Ganhou dinheiro porque ela tem uma certa capacidade. E acaba fazendo o E2 porque eu não quero morar nos Estados Unidos muito tempo, vou fazer investimento para ver se dá certo e depois eu vejo. Aí acaba gastando 2 vezes, porque são 2 países migratórios. Verdade. Então vamos aproveitar que você mencionou o EB2 e até já falar dele, porque são coisas completamente diferentes, apesar do nomezinho ser parecido. E2 Exatamente. e EB2 não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu acho legal você entrar agora aí nos EBs. EB1, EB2, EB3. Explica aí o que você acha. Vamos falar para o pessoal um pouquinho deles? O E2 é um visto de tratado. Tá? Ele te permite trabalhar nos Estados Unidos por um tempo determinado enquanto o seu negócio estiver ativo na América. O EB2 e o EB1, a categoria de vistos permanentes são 5 categorias. Do EB1 ao EB5 em ordem crescente de preferência do governo americano. Primeira preferência, EB1, tem 3 subcategorias. Categoria do astronauta, né? O cara da habilidade extraordinária. O cara tem que ter tido um prêmio único na vida, tem que ter tido atingimentos únicos, tipo um Oscar, uma medalha olímpica, um Pulitzer. O cara foi um astronauta. Esse é o cara que realmente é interessante para o governo americano, porque ele é um cara que é extraordinário. Totalmente acima da média. Totalmente único, né? Fora da curva. Aquele cara fora da curva. Segunda opção do EB1, o EB1B, seria a parte do cara que é professor ou pesquisador. Esse é um que o governo americano aprova praticamente 100% dos casos. Mas esse tipo de categoria necessita de um empregador chamante. Precisa de uma entidade de ensino ou de pesquisa que seja o chamador para esse profissional. Ou seja, ele não vem aqui e fala, eu sou um cara super conhecido, mas ninguém me chamou. Não, esse precisa de uma instituição de ensino que contrate esse cara. Que tem interesse nele. É o que a gente chama de sponsor. Sponsor, exatamente. É o sponsor dele, é o patrocinador, vamos chamar assim. Exatamente. Tá. E a última categoria do EB1 é o EB1C, que é a transferência de executivos de multinacional para tocar o negócio nos Estados Unidos. Meio parecido com o L? Um L1, que o cara está vindo de transferência de uma empresa para outra, só que aqui ele vem como green card, aqui ele vem como uma pessoa de visto definitivo para ficar nos Estados Unidos. Ele é quase um homem-chave ali da empresa. Isso que eu ia falar, ele vem com uma responsabilidade maior que o gestor. Isso, ele vem com uma responsabilidade maior que o L1. Sim, aí é uma pessoa de top. Tá. O L1, para quem não sabe, a gente não vai entrar no L1 porque é um visto, como ele falou, de transferência mesmo. É quando a empresa tem uma filial em outro país. E ela chama o funcionário. Ela falou, vou te transferir para lá. Um banco, um escritório, enfim, que tenha negócios nos 2 países, e aí ele te manda para os Estados Unidos. Essa é a empresa que tem que fazer, ela que também é sponsor, né, Luiz? Isso aí. E que, no caso, esse cara vai estar no status, né? Porque a hora que ele não servir mais para a empresa... Só vai poder trabalhar para aquela empresa onde ele veio. Então, tem todo E a hora que ele também for desligado da empresa, ou a empresa quiser mandar ele para outro lugar, ele perde o direito do visto de ficar aqui. Exatamente. Ele está totalmente ligado àquela empresa. Perfeito. Ou seja, o EB1, pelo que eu percebi, não está tão fácil para os meros mortais. Para os meros mortais não, mas a gente tem uma grande quantidade de brasileiros que se enquadram absurdamente no EB1. Olha. É mesmo? É verdade. A gente tem muito cliente de EB1 aqui no escritório. Que legal! Agora vamos passar para o EB2, que é a cerejinha do bolo do escritório, onde muita gente acabou aprendendo conosco. Nós fomos um dos primeiros escritórios que iniciamos com o EB2, meio que acabou com a farra do EB5, né? Porque muito brasileiro, eu vou montar um posto de gasolina, uma sorveteria, É o famoso, eu ouvia todo mundo falar, comprar o green card, era esse o nome que todo mundo dava. Acho que dá ainda mais. Só que não é mais tão fácil assim. Tá. Vamos lá, o EB2. O EB2 ele tem 2 subcategorias baseados para poder você se enquadrar no National Interest Waiver. A primeira categoria seria por Advanced Degree. O que é Advanced Degree? É um nível acima. O Advanced Degree 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 é um nível acima. O Adva
Apesar de ser um visto chamado EB, que é Employment Base, base empregatícia, o cidadão lá, o pretendente, ele mostra a outra face da moeda para o governo americano. Ele mostra que ele é necessário para os Estados Unidos e não o contrário, ele querendo ficar nos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeira categoria, a primeira opção do EB2 é Advanced Degree. O que seria Advanced Degree? O cara tem que ter doutorado? Não. O cara tem que ter bacharelado ou um bacharelado equivalente fora dos Estados Unidos e pelo menos 5 anos de profissão progressiva na área. Profissão progressiva após bacharelado, tá? Essa é a primeira opção do EB2. Eu não me enquadro, ainda não tenho os 5 anos, mas eu já trabalhei antes, o que eu faço? Eu não sou formado em bacharelado, mas eu tenho um curso técnico, eu sou inspetor de solda. Vamos passar para a segunda categoria, Exceptional Ability, tá? Principalmente professores de jiu-jitsu, de judô, que não terminaram uma faculdade, mas os caras treinaram 20 anos da vida para se tornar um faixa preta. Aí ele se enquadra no Exceptional Ability. Como que é isso? Para se tornar um Exceptional Ability no EB2, ele tem que se enquadrar em pelo menos 3 de 7 critérios. Quais são esses critérios? Está muito simples, está lá no site do USCIS, só entrar lá e pesquisar. uscis.gov.employmentbase2, tá? Primeira opção, o cara tem que ser graduado ou ter um diploma em faculdade, universidade, escola técnica, instituição de ensino ou curso que te certifique para aquela habilidade excepcional que você tem. Então, esse é o primeiro critério. Tem isso? Muito bem, já ganhou 1. 10 anos de experiência profissional. Tiver 10 anos de experiência profissional que consiga ser comprovada, tá? Tudo é comprovado, nada pode ser da boca. Tem que ter... boca. Sim, tem tudo que papel. Papel, esquece que você não comprova nada na sua vida nos Estados Unidos. Terceiro, tem que fazer parte de um órgão que te permita trabalhar, que ateste, como se fosse uma OAB, um CRM, um CRO, né, um CRO de dentista, um Macau de arquiteto. E esse quesito também te habilita para um outro quesito, que é o membro de uma associação profissional, onde você paga lá uma mensalidade e é uma associação profissional. Tem um quesito que é muito difícil de ser aplicado para brasileiros hoje, por conta de rateio de dólar, que é mostrar que você teve uma média salarial acima da média. Tá? Isso, brasileiro, turco, que tem um rateio de dólar de quase 6, 7 por 1, fica impraticável pegar um salário de 1 ano de uma pessoa que ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, quando você divide por 4, dá muito menos do que uma média salarial de uma pessoa da mesma função nos Estados Unidos. Exatamente. Então, a gente salário não usa. baixo até. Esse critério, então, não está sendo usado, até por causa do... Para brasileiro, esquece que não vale a pena. Tá. Aí vem a próxima categoria, que é a categoria das pessoas que tenham tido alguma premiação na vida, alguma menção honrosa, premiação, ganhou dinheiro, ganhou troféu, ganhou fotinho, ganhou placa, participou de banca julgadora, foi palestrante. Isso são méritos que se enquadram nesses quesitos de superação. E o último, evidências comparáveis, que são cartas de recomendação de pessoas que trabalharam com o cidadão que está pleiteando um EB2. Ou seja, Legal. voltando na anterior lá que você mencionou, se eu, por exemplo, trabalhei numa empresa e participei de um projeto, fui chamado lá na frente, recebi uma menção da empresa mesmo, pelo projeto que eu participei, isso já me habilita no... Repete esse é o EB? EB2, National Interest Waiver. Esse é o EB2, que é o famoso... Exceptional Ability. Os dois primeiros, tanto o Advanced Degree e o Exceptional Ability, você tem que enquadrar no National Interest Waiver, que tem que participar dos 3 prongs do Matter of Benassar. Que é o NIW, que todo mundo fala, EB2, NIW. Que tem muita gente que fala NIW aí, que se o Léo escuta isso, ele tem até um ataque do coração. O NIW. O Neil Young. O NIW é ótimo. Chega que começa até a arrepiar aqui, ó. Vamos lá.
Então, Irado. esse é o que muita gente tem dado entrada, né? Que a gente Sim, vê esse é o porque que muita gente dá entrada pelo seguinte: engenheiro, piloto, médico, você é se isso? enquadra num dos dois primeiros para poder mostrar para o governo americano que você é de interesse. Por que de interesse? Nos Estados Unidos, não sei se a grande maioria sabe, mas eu vou falar para vocês agora, só 18% da população americana tem uma formação acadêmica bacharelado. Olha que Olha que loucura. coisa, hein? É caro se formar nos Estados Unidos. E a grande maioria, quando termina a escola, geralmente a escola é técnica. E o que move os Estados Unidos, geralmente é a classe média. Porque o cara termina a escola técnica, a família já tem um pequeno negócio, ele fala assim, meu filho, aqui você tem o teu dinheiro, ou tu compra um carro, tu monta o teu negócio. Entendi. Vai. E vai embora. Muito pouco, ou assim, a grande maioria que pode fazer, a grande minoria que pode fazer uma faculdade, vai porque tem um conhecimento, quer adquirir mais conhecimento, e essas pessoas, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas vocês que estão aqui nos Estados Unidos, vocês vão ter a mesma percepção que eu. A costa, geralmente, é onde estão as pessoas mais capacitadas, próximo da costa. E alguns pontos bem estratégicos no meio dos Estados Unidos. O resto é tudo agricultura e chão de fábrica. É verdade. Isso é verdade, até porque você vê a gente, quando via aqueles filmes americanos, que o cara chegava lá, fazia aquela puta bolsa, fazia aquela poupança para o moleque fazer a faculdade, e o moleque tentava dar uma mordida na poupança aí para falar, pô, tem tanto dinheiro, deixa eu comprar alguma coisa. E é isso mesmo, verdade. eles fazem uma putz poupança, porque realmente é que nem você falou, é caro, bem caro mesmo fazer a faculdade aqui. Não vou falar nem de Ivy League, tá? A Ivy League são as 10 melhores faculdades dos Estados Unidos. Vamos botar uma faculdade mediana. Uma pessoa para se formar em odontologia nos Estados Unidos não gasta menos de $1 milhão. Olha Que isso. loucura, né? Muita gente que vem para os Estados Unidos vem assim, eu vou fazer um curso lá e depois eu vou tentar o college, vou ficando. Só que tem todo um planejamento que tem que ser feito. E esse planejamento começa quando a criança nasce aqui nos Estados Unidos. Tá? E o governo americano dá muito incentivo para as pessoas se formarem. Mas nem todos querem se formar. Eles querem já direto ganhar dinheiro. Tá? Sim, sim. Só que eles veem a curto prazo e não ficam enxergando tanto a longo prazo. Então, nesse caso, então, com tudo isso que você acabou de explicar, os Estados Unidos têm interesse em trazer quem é formado para vir para cá. E se você pega brasileiro, pelo menos assim, perto, assim, amigos que a gente conhece, convívio nosso aí no Brasil, pô, tinha cara pós MBA, vários amigos meus têm, é normal até, chega a ser normal. Normal, sim, entre aspas, né? Normal, assim, não estou falando que a grande população, média, mas numa classe média, falou, né? uma classe média é um cara, tipo, consegue fazer sua faculdade, aliás, é o sonho de todo brasileiro, e eu acredito que tem bastante brasileiro com faculdade hoje em dia. Vou te falar que brasileiro, eu até brinco de vez em quando, eu fico assim meio chateado quando eu faço entrevista aqui com algumas pessoas e querem um jeitinho. Não existe jeitinho para os Estados Unidos. E aí fala assim, mas eu sou formado, me formei, fiz uma pós, estou querendo me mudar para os Estados Unidos, sei lá, vou começar trabalhando na construção, depois eu vejo o que eu faço. Cara, quando eu escuto isso, eu tenho vontade de entrar pelo computador e dar uma surra na pessoa. A pessoa gasta 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós-graduação para vir trabalhar de pedreiro, sendo que aqui nos Estados Unidos falta mão de obra capacitada. Deixa o pedreiro pro cara que não tem dente aqui trabalhar, gente. Quem não tem qualificação, né? Exatamente, é o cara que não tem interesse, o cara que não se formou e que, por algum motivo a vida não deu oportunidade para ele e ele só sabe fazer trabalho manual. Não é trabalho para brasileiro qualificado vir trabalhar na faxina. Não é trabalho para brasileiro qualificado trabalhar em landscape, fazer jardinagem. O trabalho da gente é usar a cabeça. A gente se formou para isso, a gente trabalhou, a gente ganhou a vida no Brasil para isso. E você não pode dar menos para sua família do que você tinha no Brasil. Aqui você vem para dar qualidade de vida. Verdade, mas eu vou ficar satisfeito trabalhando como jardinagem, vai ser uma terapia. Aí é uma opção de terapia. Mas não vem falar que vai vir, estudou pra caramba no Brasil e vai vir aqui para trabalhar fazendo o que não é
a função dele, que é desenvolver a profissão e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisa de gente formada para continuar crescendo esse país. Gente pensante. Exatamente. Legal. Interessante isso aí que você falou. Que mais? O que tem mais aí de EB? Tem EB3, EB4? EB3. EB3 é para aquela galera que não estudou, É. ou que fez um curso e começou a fazer uma faculdade e não acabou. Veio para os Estados Unidos, ou então está no Brasil, ou então é aquele cara que tem um conhecimento técnico absurdo, mas nunca estudou nada. Tá. É o cara que é o prático, né? Que nem na fazenda, né? Antigamente, você contratava um veterinário e botava lá o capataz para ficar do lado do veterinário para aprender tudo com ele. No final das contas, você não precisava mais do veterinário, o capataz fazia tudo. O veterinário só dava um telefonema, naquela época que o telefone era de discar. Ó, faz isso, tá tudo certo. O cara ia lá, já sabia exatamente o que tinha que fazer. É o prático. E esse prático, você tem gente que precisa desse tipo de prática e tem americano que não tem o conhecimento técnico que muitos brasileiros têm. Então, você tem 3 categorias no EB também, no EB3. O profissional, né? Vou até botar aqui para ver aqui que... cadê EB3? É o skilled worker, é o cara que é formado e tem 2 anos de experiência profissional. Tem o professional, né? O profissional, que é o cara que é bacharelado, mas não tem experiência profissional. E tem o cara que é o unskilled worker, que é o cara que não tem nada, só tem a experiência profissional. Tá? E para esse tipo de visto, é obrigatório ter um sponsor. É obrigatório ter um empregador chamante. Ter um empregador, tá. Vender mas daí ele precisa nos Estados Unidos é crime. Não Fazer o pode quê? vender. Vender vaga? Vender vaga, esquece. Certo. Se a pessoa tem um empregador que queira contratar ela, muito bem, o empregador tem que ser o contratante do escritório advocatício para poder fazer a solicitação. Certo. E esse cara precisa de uma carta, como ele não tem nenhum curso, não tem nada que comprova, ele vai ter que ter uma carta de recomendação do sponsor ou do... Não. Como é que funciona? São 3 etapas na parte de EB3, tá? Primeiro é a parte feita pelo Department of Labor, que vai determinar a vaga. A gente tem que botar, o escritório tem que botar o anúncio daquela vaga de acordo com o que o empregador precisa. Se não aparecer ninguém habilitado para suprir a necessidade daquela vaga, aí o governo americano aprova para fazer a próxima etapa, que é o prevailing wage, que é fazer a média salarial para aquela vaga, naquela posição, naquele local. Fez a média, isso toda a gente está falando aí de em torno de 6 a 10 meses para sair essa primeira parte. Tá? Certo. Fez essa média, o governo americano autoriza a entrar com a solicitação de EB3 para aquele cidadão. A grande vantagem é que o EB3 você pode pagar premium processing. Você paga, em 15 dias eles validam ou não a sua estadia nos Estados Unidos. Tá. Mas ele também vai ficar pelo período que o sponsor necessitar dele. Ele não tem o green card. Aí, nesse caso aí, ele tem um período para cumprir junto ao sponsor, depois disso ele está liberado. Ah, entendi. Nesse caso, então, ele vai adquirir o green card. Tá. Vai, o green card é dele. Tá, e outra coisa, esse daí é o seguinte, só repetindo a primeira parte, é se ele abrir essa vaga da necessidade que ele tem de conhecimento pro emprego lá, mas aparecer um americano que seja, ou um brasileiro que já está aqui, aí ele não pode chamar um brasileiro de fora. Se aparecer alguém minimamente qualificado para aquela vaga, o governo americano vai chegar assim, o Departamento of Labor vai chegar assim, aqui, eu tenho gente aqui que está legal e que você pode contratar. Perfeito. Por que você quer trazer uma pessoa não documentada? Entendi. Tá. Perfeito. Entendeu? Agora, Luiz, e como é que uma pessoa que está no Brasil descobre essas vagas? Como é que descobre essas vagas? Como ele sabe se ele pode aplicar ou não? Alguém se interessou. O pessoal está vendo a live e se interessou. Eu tenho esse conhecimento aqui que eu acho que... Consigo Vamos lá, aplicar um mecânico especializado em moto Ducati. Tá? Vou botar aqui uma marca específica. Podia ser Harley, podia ser... uma Ducati que é uma italiana. Tá. Vou pegar uma Ducati, eu sou mecânico especializado, fiz curso na Itália. E aqui nos Estados Unidos... O cara vai ter que investir muito dinheiro para poder alguém se tornar mecânico especializado em motor desmondrônico, que é o tipo do motor da Ducati.
Então, aquela pessoa se aplica para aquela vaga, se aquele proprietário da concessionária ou da oficina tiver interesse em ser sponsor dele, ele pode aplicar através do consulado para esse cara. Foi aprovado, faz a entrevista no consulado, recebe a estampa no passaporte e vai embora. Eu vou tentar explicar até a dúvida da Andresa, que eu acho que é assim, o negócio é tão específico, como você está falando, no caso da Ducati, que um cara desse, que é lá da Ducati no Brasil, ele já sabe que tem essa vaga para ele, porque vão entrar em contato, provavelmente. Não, isso. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tile, azulejo. Azulejo, sim, azulejista. Americano não gosta de botar azulejo. Você sabe que tem vaga pra caramba para azulejista nos Estados Unidos? Porque mesmo? Eles não são acostumados a usar, né? Que coisa. Construtora adora azulejista brasileiro. E como é que então? E como é que um cara sabe? Como é que ele vai descobrir? Ele tem que aplicar para vaga, né? Tem que entrar no LinkedIn, tem que entrar no Indeed, tem que trocar correspondência, né? O cara tem que ter pelo menos um inglês mínimo para conversar com essas pessoas. É verdade. Porque também tem aquele pessoal que quer vir para os Estados Unidos, mas não quer aprender inglês, né? Isso aí também dá uma raiva. E outra coisa que também é aqui, só para desmistificar um pouco também para as pessoas, né? Acho que vem para os Estados Unidos, tá tudo beleza. Chegou aqui, tá com a vida ganha. Nada, vai ter que trabalhar, porque aqui é trabalho, hein? Vamos lá. Primeira parte para vir para os Estados Unidos é você, primeiro, ter autorização para se trabalhar aqui nos Estados Unidos. A segunda parte é você se posicionar nos Estados Unidos, que é totalmente diferente de se posicionar no Brasil. Se você vem como empreendedor para empreender, montar o seu negócio, não tem muita diferença. O mercado é muito mais competitivo. Você tem que estar na frente. Você tem que pensar na frente. Se você vem para correr atrás de um emprego, você tem que se preparar para isso. E como você se prepara? Nós aqui no escritório tem a parte do Human Capital, que faz toda a assessoria, o Personal Asset Building, que é preparação de currículo, é a carta de apresentação, é como você se prepara para uma entrevista, é como você se apresenta. Então, assim, é tudo diferente aqui. Tá? Tem empresas, inclusive aqui nos Estados Unidos, que estão usando videogame para ver o teu pensamento lógico. Olha isso. Não tem mais aquele negócio de fazer desenho, então. Naquela dinâmica de pauzinho. Se você coloca chaminé na casinha, se coloca a frutinha na árvore. Nada, eles querem botar você lá no Minecraft para poder descobrir que você sabe montar os negócios. O Alex vai virar presidente. Vai contratado já. Eu estava me preparando desde os meus 15 anos para entrevista. Eu perdi um tempo aí, fui jogar vôlei, larguei um pouco do videogame. Eu tenho que voltar para esse negócio. Minha filha tá craque nisso. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma dúvida aí sobre os EBs? Aí você tinha... Bom, eu não sei exatamente o que é o EB4 e o EB5. O EB5 é aquele que você tem que investir. Esse eu conheço. Você investe numa... EB5 é o cara que é só rico. O cara tem dinheiro, bota dinheiro aqui e fica esperando para poder investir aqui nos Estados Unidos e tocar o investimento. Que também não é rápido, né? As pessoas acham que eu tenho... Quanto que tá agora? Qual é o investimento? Mínimo $900 mil, se eu não me engano, e depois aplicando mais 900. 1.800 mil dólares. Antes era 500, passou para 900, tá? Investimento inicial, e o investimento total tem que ser de $1.800.000. Você não precisa de umas 5 vidas. Deixa eu só tirar uma dúvida. Ou mais. Tirar uma dúvida desse daí, para quem tem dinheiro e quer. É verdade que se ele investe num negócio que o negócio não vinga, ele não tem direito ao. Ele perde. Perde tudo. Perdeu o investimento e tudo. Ai, que loucura. Porque aí, só para esclarecer aqui para o pessoal também, você não empreende, você investe no empreendimento que vai existir aqui, não é isso? Não, você pode empreender no seu negócio. Mas o local onde esse negócio vai ser estabelecido vai depender muito de análise de mercado, e o governo americano ele quer que você invista em áreas de baixa servidão. Certo. E essa área de baixa servidão nem sempre ainda está disponível para aquele tipo de negócio. Disponível que eu digo, não tem gente suficiente para aquela demanda que você está esperando. Entendi. Então você tem que ter qualidade financeira, então tem muita coisa envolvida nisso. E depende do lugar, você nem quer morar.
E você vai E o ter que ir para lá, né? Oi? E você tem que ir para lá, porque se é ele que determina, não é isso? É. É. E o EB4, desculpa. O EB4 é basicamente visto de religioso, imigrantes juvenis especiais, né, que foi abandonado, Certo. modelos, pessoal do Canal do Panamá, que mais? Afegão, iraquianos, tem uma pessoa, mas esse aí é bem... Tem várias... NATO também, né, pessoal do G4, isso aí tem algumas regras muito específicas para cada um. Tá. A grande maioria, então, aí dos brasileiros que pensam em mudar de país, eu estou entendendo que está girando entre o EB2 e o EB3. EB1, EB2 e EB3. EB1 também, tá. EB1 Mas também. é aquele, é o 30%, cara... 30% dos nossos clientes aqui giram dentro do EB1. Ó, que legal. O Quanto tempo está demorando um processo desses de visto? Tem muita gente... Agora o consulado no Brasil está fechado. Quem está dando entrada no processo no Brasil, não sei se está demorando mais tempo ou não. Quanto tempo agora, durante a pandemia, uma pessoa que dá entrada num pleito agora contratou a Reima hoje, ligou para você aí amanhã cedinho e fala, quero fechar. Mais ou menos em quanto tempo ela tem esse green card na mão? Só para o pessoal ter uma ideia. Em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Porque certo. São 2 tempos. Um é o tempo do escritório e o outro é o tempo do governo americano. O tempo do escritório depende muito de organização do cliente, se ele tem toda a documentação, se as traduções estão feitas, tudo depende de vários fatores. Então, vamos botar aí, pode ser de 45 dias a 1 ano, 2 anos, tudo vai depender. Tem gente que fecha contrato conosco e fala assim, eu vou pegar um documento hoje, pego um documento aqui amanhã, e está fazendo no tempo deles. Cada um tem uma prioridade de tempo, e isso vai depender de cada cliente. Tá. Um pleito migratório vai sair entre 800 e 1.500 páginas, dependendo da quantidade de louros que cada cliente tem. Certo. Quantidade de filhos, então tem vários pontos que vão determinar a quantidade do tamanho de cada pleito migratório. Entendi. Tempo do governo americano. Tá. A média do governo americano é de 8 a 18 meses para fazer o ajuste de status. E eles estão respeitando isso ainda? Não. Tudo né? depende. Entendi. É um imponderável, a gente não consegue controlar, tá? Certo. Mas vai depender. Eu sigo a Reima e fico vendo as datinhas lá de quando a pessoa aplicou e quando foi aprovado. Então tem gente que é com menos de 1 ano, tem gente que passou de 2 anos, eu vejo que não tem... Tem gente que está quase 3 anos. Não tem padrão, já reparei. Não tem padrão. Assim, gente, me desculpa, tá? Pessoal que tem o sonho encantado dos Estados Unidos, isso aqui é um lugar maravilhoso, mas funcionário público é igual em qualquer lugar. É um Detran. Ele ali o cara pega, bota lá na prateleira e reza para ele pegar aquela parada de volta. Ai, meu Deus, será que fica cheio de pó ou não? Você só fica pensando em que situação está o seu pleito lá. Mas eles têm prazos. Certo. Eles têm diretrizes. Se aquele prazo demora, o cliente ele pode fazer um inquiry, vai lá no site do governo americano e fala assim, passou de 200 dias no meu caso, passou de 300 dias no meu caso, por que está demorando tanto? Depois de 3 inquiries, você pode fazer um ombudsman. E isso daí, eles ficam fazendo o update do seu caso. Tá. Tem vezes que é bom e tem vezes que é ruim. Tem vezes o cara pega e fala assim, nossa, isso já está há muito tempo aqui, vamos ver isso aqui logo. Eu falei assim, esse cara tá me enchendo a paciência. Saco, né? Vou deixar vamos dar negativa nele, porque eu vou ganhar embaixo. pelo menos uns 3 meses para analisar esse cara de novo. Isso, vamos procurar pelo em ovo. Não mandou o documento X, o documento Y era para ser amarelo, veio rosa. E você sabe que é o seguinte, né? O cara pode negar só porque ele pode negar, né? Então. Interesse dele de negar. É de discricionalidade do fiscal. Ele vai ler se ele achar que... Ele tem um belo poder na mão. Ele vai negar. Ele pode negar porque ele brigou com a esposa. Ele pode negar porque ele tomou uma pressão do supervisor, porque já aprovou muito caso. Ele tem que começar a negar caso. Ele pode negar porque ele ficou com... ele tem metas para bater, ele não está conseguindo cumprir a meta, então ele vai dar uma negativa em meia dúzia para poder ganhar tempo. Aquela pessoa vai ter que reapresentar o caso. E quando reapresenta, já cai na mão de outro, né? Não é no mesmo fiscal.
Então tem várias coisas que acontecem ao longo do pleito migratório. Dá tá? até uma coisa, só de pensar. Dá frio na barriga, chega a resfriar a espinha aqui. É difícil. Fala aí. Eu ia falar o seguinte, nós temos uns 10 minutinhos só, porque eu acho que a live se autoderruba, se eu não me engano, em 60 minutos, não é isso? Tá bom, a gente vai falando aqui, tem tempo. Vai. Agora, eu acho que a última aqui para... Bom, isso daí é um panorama, é um achômetro, na verdade. Vamos ver o que você consegue, assim, o que você tem de informação aí pra gente. Biden, respeito de Biden. Com o Biden agora como presidente, as coisas para a imigração ficariam mais fáceis? Não? Indifere? Como que é? Não é que fique mais fácil. Eles vão fazer uma seleção um pouco mais apurada, acelerada, né? Não é apurada de apurar, mas de acelerar o interesse dos Estados Unidos. Porque eles sabem que os Estados Unidos têm muita área para desenvolver e necessita do imigrante para continuar fazendo esse país crescer. Exatamente. Principalmente dos imigrantes qualificados. Na época do período do governo Trump, ele queria os qualificados, mas deu uma arrochada na imigração. No Biden, ele começa a soltar um pouco e ele quer resolver alguns problemas que foram criados pelo Trump e acabar com um grande problema, que é o problema dos Dreamers, né? Que são as pessoas que estão fora de status nos Estados Unidos. Com isso, com a proposta que ele está apresentando para a Câmara e para o Senado aprovarem, é que a anistia para o Temporary Protected Status, que é aquelas pessoas que estão fora de status, está sugerindo 5 anos de status, de permissão de trabalho nos Estados Unidos, depois de 5 anos de permissão de trabalho, 3 anos de green card, para só depois dos 3 anos de green card solicitar a cidadania. Então, malandramente, ele quer um percurso de 8 anos, que seria os 8 anos de governo Biden, manter lá seus votinhos e poder aprovar a cidadania de pelo menos 11 milhões de fora de status nos Estados Unidos, que ficaram até janeiro de 2021. Para quem ficar fora de status depois de janeiro de 2021, so sorry, leis continuam iguais. Tá? Certo, mesma coisa. E isso, para quem tem a opção de fazer um EB, é melhor, porque vai ter o caminho para o green card mais rápido. Quem for fazer a anistia ou pretende fazer a anistia, que é o Temporary Protected Status, vai ter que pagar, além de ficar 5 anos, ainda tem que pagar uma multa de $5 mil por adulto para o governo americano. Então, o governo americano ele não está fazendo isso porque ele está fazendo carinho nos ilegais. Nos ilegais não, nos fora de status. Ele está fazendo isso para poder recolher dinheiro. E isso resolve um problema do USCIS. Que estava com problema de orçamento. Né? Exatamente. Outra coisa. A pessoa não pode ter tido problema judicial. Se tiver problema judicial, o seu salário vai voltar para o Brasil. E não pode estar devendo imposto de renda. Tem que estar com os impostos pagos. Entendi. Então, isso aí é o que está determinado nessa nova anistia que eles estão prevendo aí para os fora de status aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu estou vendo aqui nas perguntas que o Léo está nos assessorando nas respostas, inclusive. Mentira! Juro! Eu gosto disso. Eu falei, meu Deus, se eu falar besteira aqui, ele vai puxar minha orelha. Ele já deve estar voltando. Se falou... Tá fazendo undercover boss. Undercover boss. Então ele está aqui nos assessorando, presença ilustre do Léo. Para quem não conhece, aí ele é o CEO, né, Luiz? Da Raymond Woodward. Empresa com mais de 26 anos de experiência, graças a esse cidadão aí que trabalhou por muito tempo nos setores do governo americano, foi um cara que trabalhou na Guarda Costeira, da Guarda Costeira ele viu oportunidades de migrar para o setor de inteligência e aí foi seguindo numa vertente e hoje ele é um dos consultores da nova lei migratória dos Estados Unidos. Então, assim, um cara que tem muita propriedade e saca muito do riscado, né? Vamos falar assim. Vamos falar que... Imagina que um cara que não é advogado, ele tem um dos maiores escritórios advocatícios dos Estados Unidos.
Então, assim, não é porque Realmente, ele é um uma vez cara... a gente esteve com ele, tirou uma dúvida, ele abriu na hora, consulta aí o documento XPT, abre aí o computador. E aí abriu lá e realmente Realmente o cara é uma respondendo, ele já enciclopédia ali, sabia. né? Ele é uma enciclopédia. Ele manja muito de imigração. Cadê? Ih, caramba, ele tá respondendo é coisa pra caramba aqui. Respondeu. Fala agora que eu vi, ó. Tem assessoria mais top que essa? Eu vou ter que pagar, vou ter que dar um aumento pra ele. Ó, Luiz, só uma coisa que eu não sei se é possível dar uma ideia. Senão, o pessoal vai ter que entrar realmente em contato com você. Dá para ter uma ideia de quanto uma pessoa gasta para tirar um EB2? Entre em contato com o nosso escritório. Vai ser um prazer informar. Depende de casa a casa, tá, Andresa? EB2 é um valor, EB1 é outro, EB3 é outro, Family Base é outro, parte de vistos de trabalho temporário é outro valor. Então, assim, e vai de caso a caso, tá? Tá certo. Sim. Mas se prepara para gastar entre 7 e 100 mil dólares. Vai. Ui! Ô, louco. Tudo vai depender da consultoria, né? Sim, óbvio. É lógico. A Bom, emergência paga. Quem quer emergência paga mais caro. Exatamente. Tem esse detalhe. Teve, assim, uma quantidade absurda de perguntas, mas a Acho gente que a gente vai sabia... ter que... Eu só Depois manda para mim. eu não bloqueei porque eu não achei o botão aqui na hora e também não quis ficar enquanto a gente tá falava. Bom, aqui, bom que o Léo ajudou aí também. Isso aí é Ajudou, importantíssimo. já tirou. Uma que me chamou a atenção, a pessoa falou: se eu comprar uma casa, eu tenho green card? De jeito nenhum. Não, esquece. Não. Ó, vai começar já a live do Léo, daqui a 15 minutos. Ele vai fazer então, o pessoal uma que tá live? aqui pode passar para lá daqui Já a pouco. Já passa para lá. Já passa para lá. É El Freitas, não é isso? Exatamente. Número 1, El Freitas, de Léo Freitas. Vai ter live lá, então já pode pular. De repente, algumas perguntas que não foram respondidas aqui, ele consegue... Opa! Tá nervosa ou não? Consegue responder lá. Tá, o que mais? Não, eu acho que é isso. A gente está completando aqui quase 1 hora de live, falta 2, 3 minutinhos para a gente completar. Aí, tem gente pedindo uma parte 2, Luiz. Acho que você vai ter que voltar na nossa próxima temporada. Vamos ver. Foi muito bem ilustrativo aí. Bem produtivo, sanou várias dúvidas, eu acho. E eu acho que dependendo do que o pessoal agora, eu vou dar uma lida melhor nessas perguntas, o que não deu para esclarecer, a gente de repente faz uma segunda leva aí mais para frente. Tá. Outra coisa, só fazer um último disclaimer, só para a galera que está aí na live entender, eu não sou advogado, eu sou um business developer aqui na Raymond Woodward, eu sou o primeiro filtro antes dos advogados. Se vocês quiserem fazer uma consulta conosco, entre no consulta@hw.law ou então mande aqui no nosso perfil aqui, do Léo, o meu é @lulafrancahd, o do Léo é Freitas. Se quiserem mandar para a Andressa lá, depois me manda aí o contato de vocês. Perfeito. E vamos ver se a gente faz outro. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Quem precisar, a gente também tem os contatos lá da Raymond, e-mail, telefone, ou seja, a gente também pode fazer aí esse meio de campo só para auxiliar, porque não, deixando claro, não estou ganhando nada para isso. Não, a gente só quer passar informações para os nossos senão o pessoal acha que eu estou intermediando, não estou ganhando nada. É só se eu preciso do telefone do Léo, do Luiz para tirar dúvida. Não, essa nossa live é justamente para esclarecer tudo isso mesmo. Exatamente. Para sanar as dúvidas aí, tá bom? Luiz, super, ultra, mega, obrigada pela sua disponibilidade. Foi excelente e acho que o pessoal deve ter gostado também. Devem estar tudo com a cabeça meio assim, porque é muita informação. É muita informação. É muita informação, mas vamos digerindo. Vai digerir. Depois deixa disponibilizada a live aí pra gente... Vou deixar sim. Já vou salvar ela já. E aí vamos passar agora pra live do Léo, que também a live dele é boa. Bora, vamos lá agora. Luiz, obrigado mesmo aí por tudo, viu? Foi bem esclarecedor. Foi um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. O importante vamos levar informação para os nossos clientes, para a comunidade brasileira. E que o pessoal não desista, né, do sonho. Jamais. Exatamente. Sabe uma coisa que meu avô falava? Só desiste quem morre. Eu não vou morrer, então vamos embora até o final. Isso aí. Obrigada, Luiz. Um abraço. Boa Beijo semana. pra você, gente. Obrigado. Beijo, seguidores. Valeu, Luiz. Obrigada.